Aula 10, circuitos elétricos, teoremas de redes. Hoje, teoremas de Thevenin e teorema de Norton. Pessoal, ó, eu sempre digo, né? É a parte mais importante da matéria. Agora eu incorporei um segundo lema. Teorema de Thevenin é a segunda coisa mais importante da matéria. Gente, aliás, tudo é importante, mas esse teorema de Thevenin é uma coisa que vocês vão usar muito, muito, muito. É tão interessante que o curso de Circuitos 2 começa com a prova, né? E o assunto é teorema de Thevenin. Para você ver como o professor Leonardo vai usar a exaustão. Quem dá é Leonardo e o Alex. Eu não sei bem como é o que o Alex conduz, mas o Leonardo, como é do meu grupo, a gente trabalha muito em consonância. E aí, quando ele fizer esse teste, vocês fiquem super à vontade de me consultar. Dizer, o professor Leonardo não disse que era isso, não. Aí eu vou lá e converso com o professor Leonardo, aí ele vai me convencer que ele tem razão e eu não, que sempre é assim, né? Mentira. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Aqui, cadê meu laser? Aqui, em Teorema de Thevenin, que nós vamos ver hoje nós vamos ver Teorema de Thevenin e Teorema de Norton. Aí tem 3 caixinhas, 1, 2, 3. O que significa essas 3 caixinhas? Significa que, dependendo da topologia do circuito, há uma diferença, há uma maneira diferente de aplicar o teorema de Thevenin. Ok? Muito bem. Vamos lá? O que diz o teorema de Thevenin? Olha aqui, que eu tentei fazer o circuito mais complicado possível, que me desse menos trabalho. Esse foi o que eu consegui. É um circuito que tem, ó, tem fonte independente, tem fonte dependente, tem resistores em paralelo. Isso aqui tudo vira resistores em série. Primeiro eu faço paralelo, associação mista. Eu podia ter colocado aqui isso tudo, quando eu fizer, vira um triângulo. Eu posso aplicar transformação estrela-triângulo. Mas esse não é meu problema. Meu problema é que esse é um circuito complexo. E eu quero, na realidade, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo, por exemplo, calcular a corrente aqui nesse resistor de 50 ohms. Se eu conseguir calcular essa tensão, se eu souber calcular essa tensão Vout, vou botar V0, porque eu vou escrever, eu vou dizer que I é igual a V0 menos 100 sobre 50. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou dizendo, se eu conhecer V0, aí eu vou dar por não conseguir. Se eu conhecer V0, eu calculo facilmente zero. Eu não preciso calcular, por exemplo, a corrente aqui, nem a tensão desse resistor. Muito menos a corrente aqui, nem a tensão desse resistor. Não é? Se eu pudesse substituir todo esse circuito, né, por um circuito mais simples, seria o ideal. É isso que me faz o teorema de Thevenin. Olha o que faz o teorema de Thevenin. Olha que coisa fantástica. Ele vai fazer o mesmo raciocínio que eu fiz. Desejo saber a corrente no resistor de 50 ohms. Ele achou V0 e achou.
Ele está dizendo que não precisa, para fazer isso, conhecer as tensões correndo nos outros elementos. Então, o Devenant fez o seguinte, ó, ele pegou todo esse circuito, que está no azul mais pastel, sei lá, e substituiu, olha que coisa, por um circuito equivalente, que é composto por uma fonte de tensão em paralelo com o resistor. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Ele substitui um circuito qualquer, tão complexo quanto seja, tenha fontes independentes ou fontes dependentes. Ele diz que esse circuito é equivalente a um circuito composto por uma fonte de tensão em série com a resistência. Se isso é verdade, ó, para eu calcular sem a corrente, ó, essa corrente aqui ficou mais fácil ainda, né? Se eu calcular essa corrente, vai ser quem? Ó, que maravilha! Essa corrente vai ser VTH menos 100, VTH menos 100, sobre RTH mais 50, né? Sobre, cadê? RTH mais os 50. Né? E aí eu calcularia aí, sem precisar calcular nada aqui de trás. Né? Gente, esse teorema, o famoso teorema de Devenant, um teorema do século retrasado, e você está tão empolgado assim. Vai ver de quando são as equações de Maxwell. Vai ver de quando é o teorema de Shannon. Vai ver de quando é o teorema de Nash. Início do século passado. Oh! Né? Famoso teorema. Por que eu citei Nyquist e Shannon? Nyquist e Shannon trabalharam no Bell System. Nyquist, o teorema de Nyquist, é o que nos permite digitalizar um sinal analógico. Ó, que maravilha, né? Como o mundo está todo digital. Quais os bastiões do mundo analógico? Voz, alô, é analógica. Imagem, era analógica. Vídeo, né? A primeira coisa, o primeiro bastião a cair foi a voz, né? Que você consegue digitalizar a voz. O que aconteceu é o seguinte: quando você digitalizava a voz, a banda passante, né, o número de frequências necessário, né, para transmitir era muito grande. Quando você digitava a imagem, putz, aí que a coisa, um vídeo, aí que a coisa ficava séria. E a banda era enorme, né? E aí vieram os teoremas, os algoritmos de compressão. Você ia diminuindo o número de bits por segundo necessário para transmitir a informação. Olha um exemplo super legal, é o MP3, né? MP3 quer dizer que é um algoritmo, né, de compressão de áudio que permitiu, olha, que permitiu, por exemplo, vou dar um exemplo, não acho que não é nem da época de vocês, no CD, né? O CD que davam 12 músicas, com a compressão de áudio, você bota a obra toda dos Beatles. Só estou dando exemplo do século passado, né? No CD. MP4, o que é um MP4? MP4 é um algoritmo também de compressão, né? Compressão de imagem, né? Então, quando a gente está baixando música, está baixando vídeo, né? Vamos dar um exemplo, né? A continuação é ponto .mp4, ponto .mp3, não é isso? Bem, tudo isso é cultura do mundo da eletricidade, né?
momento cultural do curso de circuitos elétricos. Voltemos agora à nossa realidade, ao famoso teorema de Thevenin. O que é que diz o famoso teorema de Thevenin? Diz que é possível simplificar. Esse nome é muito legal, né? Simplificar é o lema do curso. Então, o teorema de Thevenin cai como uma luva no curso de análise de circuito, porque ele simplifica. Ele simplifica o quê? Qualquer circuito linear, não importa tão complexo, tão cabeludo que ele seja, por um circuito equivalente, composto única e exclusivamente de uma fonte de tensão, em série com uma resistência. Papagaio. Isso é muito bom, né? O que eu não gosto é dessa outra parte que vem aí. Tem uma palavra que eu não gosto. Eu estou para tirar isso da transparência, esqueço ou não acho uma palavra adequada. Aí botei entre aspas. Ele permite esconder as informações não relevantes e concentrar no que é importante na análise. Então, eu não gosto de esconder, né? Quer dizer, ele transforma o circuito, dando ênfase ao que é importante para a análise. Ok? Ó, vamos aplicar nesse circuito o teorema de Thevenin. Imagine que eu deseje a corrente no resistor de 3 ohms. O que eu faço? Eu divido esse circuitão em 2 circuitos. Num deles eu aplico o Thevenin. Ó, eu vou fazer o seguinte, cadê minha canetinha? Está aqui, ó. Eu vou pegar todo esse circuito aqui, ó. Ó, tudo isso e transformar tudo isso numa fonte de tensão. Ó, que maravilha. E numa resistência em série. Ó. E aqui eu vou colocar, ó, meu 3 ohms, que é o circuito 2. Ó, eu quero I vai ser igual ao VTH sobre RTH mais 3. Gente, isso é muito um circuito 2. Esse circuitão, que eu chamei circuito 1, eu vou pegar o circuito equivalente dele. Ó, qualquer circuito linear tão complexo quanto se queira. Transformo no VTH RTH. Coloco em série o quê? Meu 3 ohms. Papagaio. Isso é muito bom. Mais ainda, eu posso dividir meu circuito como eu bem entender. Né? Essa opção 1 foi aqui. Pega esse aqui, ó. Isso aqui foi o circuito 1. Isso aqui foi o circuito 2. Vou mudar agora aqui, ó. Imagine que eu aplique Thevenin aqui. Eu divido o circuito quase como eu entender. 2. Aqui é o circuito 1, desculpa. Circuito 1, vou aplicar Thevenin aqui. E esse aqui vai ser meu circuito 2. Né? Então, como é que vai ficar? Né? Circuito 1, vou aplicar Thevenin. E vou acoplar, vou conectar o circuito 2 nele. Agora,
e são super importantes. Perguntas importantíssimas. A primeira, existem restrições para eu aplicar o teorema de Thevenin? Não, não é uma restrição. É você fazer uma inspeção. Se o circuito for linear, sempre você vai poder aplicar o Thevenin. É por isso que o nome não é restrição. Não é condição, né? É análise do circuito. É como dividir o circuito no circuito 1 e no circuito 2. O que diz isso aqui? Ó? Esse circuito tem uma fonte... Essa não quero. Essa aqui. Não é aquela mesmo que eu quero. Ó. Deixa eu apagar tudo. Esse circuito aqui tem uma fonte controlada corrente. Essa corrente está aqui. Ó. Então, o circuito... a fonte. Se o circuito... Primeira coisa, você vai olhar para o circuitão e perguntar, tem fonte controlada? Eu vou querer dividir, colocar a fonte controlada no circuito 1. Se eu colocar a fonte controlada no circuito 1, obrigatoriamente eu tenho que colocar a variável que controla a fonte no mesmo circuito. Essa é a única restrição feita pelo teorema de Thevenin. Quando eu dividi o circuitão no circuito 1 no circuito 2, se no circuito 1 ficar uma fonte controlada, a variável, ó, ficou uma fonte controlada aqui. A variável que controla essa fonte tem que estar nesse circuito. Certo? Porque eu não posso mexer na contribuição que essa fonte vai dar no circuito. Da mesma forma, o circuito que vai ser o circuito 2, se tiver uma fonte controlada, aqui ela está sendo controlada, uma fonte de corrente, a variável que controla a fonte também tem que estar no circuito 2. Por quê? Por isso. Por quê? Porque as tensões de corrente existentes no circuito 1 e no circuito 2, elas continuam dando a mesma contribuição. Continua a mesma, porque essa fonte que está aqui não depende, desculpa, cadê ela? Cadê minha caneta? Está aqui, já está em... Essa fonte que está aqui não depende dessa corrente, que foi o que está no circuito 2. Ela não depende de nada do circuito 2. Ela depende única e exclusivamente da tensão que está no circuito 1. Então, ó, todas as tensões e correntes que existem no circuito 2 continuam a ser as mesmas se o circuito 1 for substituído pelo circuito equivalente. Nada vai alterar. Está tranquilo isso? Essa é a única restrição. Será que é restrição? Eu não gosto do nome de restrição. É o cuidado que você vai ter que ter. Não tem restrição. O cuidado que você vai ter que ter é se no circuito, quando você separar o circuito 1 e o circuito 2, se tiver fonte, a primeira coisa é ver, tem fonte controlada? Tem. Se tiver fonte controlada, a variável que controla a fonte tem que estar no mesmo circuito. Tranquilo? Então, a primeira pergunta a gente já respondeu. Vamos para a segunda pergunta. Como calcular VTH e RTH? Muito bem. Ó, aqui eu vou cortar o circuito aqui. Olha o que apareceu aqui. Apareceu 1, 2, 3. Quer dizer que, independente da topologia do circuito, independente dos elementos que compõem o circuito, sempre eu calculo a fonte de Thevenin da mesma maneira. Esse opaco aqui, a gente vai ver o porquê, está aí mais tarde. Qualquer que seja a topologia do circuito, qualquer que seja o tipo de componente que esteja no circuito, desde que eu tenha respeitado
aquela premissa. Se tiver fonte independente, a corrente que controla a fonte independente tem que estar no mesmo circuito. Eu calculo a fonte de Devenanda. Como é que eu calculo? Cortei, ó. Aí quem vai ser essa fonte aqui, ó? Quem vai ser essa fonte? A questão é, quem é a fonte? Quem é a resistência de Devenand? Eu vou calcular aqui, ó, a tensão de circuito aberto. Essa tensão de circuito aberto vai ser a minha tensão de Devenand. Olha que maravilha. Ó, aqui eu vou TH. Esse é o princípio. Ó, VTH, ó, substitui o circuito 1, falta calcular a resistência de Devenand. Ah, então vem aqui para o 2, achar a resistência de Devenand. E aí, eu vou ter 3 casos distintos, 3 maneiras diferentes, que vai depender de quais elementos estão com... Quais elementos? Não, vou dizer mais explícito. Se o circuito tem... Que tipo de fonte tem no circuito? Ó, então, a fonte de Devenand, não temos dúvida como calculamos, porque nós simplesmente calculamos a tensão do circuito aberto, e essa tensão do circuito aberto é a nossa tensão de Devenand. Como é que eu calculo a resistência de Devenand? Eu falei que dependia do tipo de fonte que eu tinha no circuito. Se meu circuito tiver única e exclusivamente fontes independentes, eu calculo de uma maneira. Se ele tiver fonte independente e fonte controlada, eu calculo de outra maneira. E, finalmente, se ele só tiver fontes controladas, eu calculo de uma terceira maneira. Por isso, apareciam aquelas caixinhas 1, 2 e 3 de baixo, que a gente chamou o Teorema de Devenant. Ok. Ok, baby. Então, vamos fazer a primeira. Se a rede só tiver fontes independentes, a fonte de Devenant eu já calculei, e eu vou calcular sempre com uma tensão de circuito aberto. Como será a resistência de Devenant? Ó, se o circuito só tiver fontes independentes, eu venho aqui, ó, e boto elas em repouso. Então, fonte de tensão em repouso é curto-circuitada. Fonte de corrente em repouso é circuito aberto, ó. Curto-circuitei e abri. E olho desse ponto. Olho desse ponto. A resistência de entrada é justamente a resistência de Devenant. Gente, que maravilha! Que maravilha! Então vamos lá. Aquela coisa, cada exemplo que entra no nosso bate-papo, ele tem uma função. Não é mais um exercício. Ele tenta demonstrar a teoria vista. E cada vez mais o exercício parece tão simples que ele fala, pai, por que eu não posso? Lógico que você pode resolver de outra maneira. Mas eu quero aqui ilustrar a aplicação de Devenant. Esse circuito é tão bobo, né? Você ia me dizer, você quer ver zero? Você quer achar V zero? Por que você não faz a resistência equivalente disso aqui e aplica divisor de tensão? Lógico, lógico. Mas eu não quero assim, eu quero aplicar Devenant, eu quero ver como é que é Devenant. Então, o que eu vou fazer? Vou separar, eu quero esse V0 é o que eu quero.
Então, eu vou separar o meu circuito, vou cortar aqui, ó. Circuito 1, circuito 2. Vou pegar esse circuito aqui e achar Devenant. VTH, quem vai ser VTH? VTH vai ser a tensão de circuito aberto. Ó. Vem aqui, tensão de circuito aberto, então VTH vai ser justamente a tensão sobre 5 ohms. Ah, esse 10 vai dividir como? 5 para cá e 5 para cá. Então, 5 volts. Quem vai ser o RTH? Vem para cá, vou medir RTH. Ah, só tem fontes independentes, então eu vou curto-circuito. Tudo preto, né? Fica difícil. Vamos lá. Curto-circuitei a 5 em paralelo com 5 igual a 2,5. Olha que maravilha. Então, é 5 com 2,5. Esse aqui é o teorema de Venant. Esse é o circuito 1. Quem vai ser o circuito 2? O circuito 2 é único e exclusivamente a minha resistência de 2 ohms. Ó. Ah, quem é? É V0? V0 é igual a 5, né? Vezes 2 sobre 2 mais 4,5, né? Eita, esse 4,5 ficou 4,5. Que é igual a 10 sobre 4,5. Não é isso? E aí morreu o problema, né? Ó, separei. Circuito 1, circuito 2. Vou pegar o circuito 1 e aplicar Devenant. Transformar numa fonte de tensão em série com a resistência. Né? Ó, cálculo do VTH. VTH a gente já fez, divideu de tensão, 5 volts. Cálculo de RTH, curto-circuito a fonte, 5 por 5, 2,5. Ó, Devenant, em 2,5 divisor de tensão, 10 por 4,5 dá 2,2 volts. Pô, uma maravilha, né? Aquele problema mostrava como é que a gente tem que fazer como o nosso circuito tivesse única e exclusivamente fontes fontes independentes. Ó, esse problema aqui, ele quer mostrar que independente onde eu dividir, o valor é transparente para mim. Eu posso dividir aqui e aplicar Devenant nessa parte. E posso dividir aqui, outra cor. E posso dividir aqui e aplicar Devenant nessa outra parte. E eu estou querendo calcular IS. Então, vou ter 2 tipos de divisão. Cortei aqui em um, apliquei Devenant nessa parte. Em 2, cortei em 2, apliquei Devenant nessa parte. O que é que mudou? O circuito 1 muda e o circuito 2 também muda. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular Devenant para a parte amarela, conectar ao circuito 2, em ambos os casos, e calcular ISC. Né? Ó, nesse primeiro caso, como vai ser o Devenant? A tensão do circuito aberto aqui vai ser um divisor de tensão, 30 vezes 6 sobre 18, né? 30 vezes 6 sobre 18. Vai ter curto-circuitar. Paralelo de 12 com 6 vai me dar 4, não é isso?
Muito bem, então Devenan aqui é uma fonte de 10 volts, em série com a resistência de 4 volts, e o circuito 2, que estava aqui. Agora eu acoplo ao Devenan, circuito 1, circuito 2. Então quem vai ser a corrente de curto-circuito? Vai ser 10 sobre 8, que vai me dar 1,25 ampere. Muito bom. Mas se eu não quiser cortar ali, quiser cortar aqui, ó. Aqui, quando eu cortei aqui, eu achei que IDS foi 1,25 ampere. Agora eu vou cortar aqui, ó. Esse IDS que eu achei, quando eu cortei aqui. Agora eu vou cortar aqui. Eu quero saber quem vai ser IDS. Vou aplicar Devenan. Circuito aberto aqui, ó. Circuito aberto. Se está aberto aqui, não vai passar nada aqui. Então, eu vou medir VOC, vai ser aqui. E vai ser igual ao que eu achei, né? Ó, VTH. Ali não passa nada. VOC vai ser novamente 36 sobre 18, 10 amperes. Agora eu vou calcular RTH. RTH, ó. Curto-circuitei a fonte e medir RTH. Quem vai ser RTH? Vai ser 4. Aqui vai dar 4. Então vai ser RTH vai ser igual a 8 ohms. Não, 4 mais 4, 8 ohms. O Devenan, 10 volts, 8 ohms. Quem vai ser a corrente de curto-circuito? 10 por 8 vai dar 1,5. Igualzinho ao outro. Então, independente onde você corta, não vai fazer a mínima diferença na solução do seu problema. Né? Que parecia óbvio, né? Muito bem. Agora vamos colocar uma fonte controlada. Por exemplo, por que eu não faço a mesma coisa? RTH, tudo bem. Eu não faço a mesma coisa porque quando eu zerar essa fonte, o que é que vai acontecer? Não vai ter, porque essa fonte aqui depende de X. Quando ela zera, não tem mais nenhuma fonte de energia e X vai ser igual a zero. Aí eu vou achar um RTH que não está levando em consideração a influência dessa fonte. Né? Eu teria um RTH aqui, se eu fizer desse jeito, igual aqui. Eu teria 50, tem 50, 20, eu tenho 20, 60, eu tenho 60. E esse circuito não é igual a esse. Então, daí surgiu o segundo método para eu calcular o teorema de Devenan. Né? O que é que eu faço? Como eu lhe falei, esse caso aqui, a fonte de tensão não muda, circuito aberto. Então, eu já começo a VOC. O que é que eu vou fazer? Eu vou curto-circuitar a entrada. Quando curto-circuito a entrada, eu mantenho aqui em atividade a minha fonte independente, vamos supor que fosse uma fonte de corrente, né? E como eu tenho uma fonte de energia e a variável que controla a fonte está dentro desse circuito, eu considero a contribuição da fonte controlada em ISC. E daí, tendo VOC
e ISC, a razão entre eles vai ser a minha resistência de Devenant. Maravilha, né? Atenção, atenção, aviso importante para o caso 2, não se desativa as fontes. Não desativar as fontes para encontrar a resistência de Devenant. Muito obrigado. Então vamos lá, o nosso terceiro exemplo, que é tendo uma fonte controlada no circuito. Eu quero aplicar Devenant nesse circuito aqui, ó. Meu Deus. Eu queria que ele não sabia que eu não ia fazer isso. Vou aplicar nesse circuito aqui, ó. Então, ó, como tem fonte independente e fonte dependente, a tensão de Devenant não muda, está aqui, circuito aberto. Mas agora eu sou obrigado a achar a corrente de curto-circuito e fazer a razão. Corrente de circuito aberto pela tensão de circuito aberto pela corrente de curto-circuito. Vamos lá? Ó, caso 1, abri. Caso 2, curto-circuitei. Caso 3, passo 1, calculei VOC. Passo 2, calculei a corrente de curto-circuito. E passo 3, calculei a razão entre a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito. Ok. Muito bem, vamos fazer? Olha esse problema, olha o que eu falei, que agora é um problema de circuito para resolver, para eu achar a tensão nos terminais A e B. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Deixa eu levantar aqui e abrir uma janela, que o calor tá danado. Vamos abrir as duas janelas aqui. Melhorou. Voltemos. Olha que coisa fantástica aqui, cara. Para eu resolver isso, eu tenho que ter um método. Aí vem aquela primeira expressão nossa, a coisa mais importante no curso é análise nodal e análise de malha. Se isso aqui é circuito aberto, aqui não passa nenhuma resistência, então não tem tensão. Então VOC é a mesma tensão aqui, ó. VOC. VOC. Se eu aplicar o método das malhas, e 1, e 2, e 3, eu vou dizer que VOC, na realidade, é 6 e 3. Então eu preciso exclusivamente calcular I3, que é correndo na malha 3. Olha que barato. Então eu vou fazer isso, cara. Aplicar malha. Isso aqui a gente viu porque está em aberto, não tem. E 1 e 2. Eu fiz ao contrário aqui, 2 e 3. Mas não tem nenhum problema que eu vou repetir. Né? VOC é 6 e 2. Então se eu calcular I2, eu tenho VTH. Né? Não tem super malha, não tem nada para fazer por inspeção. Malha 1. Na malha 1, eu tenho uma fonte independente de corrente. Então, I1 é igual a I5, né? I1 é igual a 5, né? Então, 0, 0 e 1 ali. Boa. Na malha 2. Na malha 2, é quando eu estiver aqui. Na malha 2 é quando estiver aqui. 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Menos 4. Para a malha 3, menos 2. Não tem fonte igual a 0. Que maravilha. Aí eu venho para a malha 3, aquela lá em cima, né? Malha 3, ó.
e 3, 2, com 1, 0, com 2, menos 2. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Tá. 2Vx. Ó, agora a minha auxiliar. A minha auxiliar. Vx. Vx é igual a 4 e 1 menos 2. Substituo, rearrumo, monta a matriz, resolvo. Que maravilha. Multiplica agora por 6. Tenho meu VTH que deu 20 volts. Vem aqui e boto 20 volts ali. Né? Muito bem, 20 volts. O que é que eu tenho que fazer agora? Achar a corrente de curto-circuito, que é o passo 2. Ó, fechei corrente de curto-circuito. Vou aplicar novamente malha. A corrente de curto-circuito vai ser igual a I4. Calculando I4, que é a corrente de malha, eu tenho a corrente de curto-circuito. Segredos não, vou aplicar novamente, agora só com 4 malhas. Na primeira continua I1 igual a 5 amperes. Na segunda, não vai mudar também. Vai mudar porque eu tenho outra malha agora, né? Na segunda, ó, eu tenho 4, 10, 12, menos 4, 3, menos 2, menos 6, 0. Na terceira, eu subo. Eu subo e saio daqui, né? Na terceira, eu tenho menos 2, não, desculpa, 2, com 3 com 0, 3 com 2 menos 2 e 3 com 4, 0. Tenho fonte? Tenho, está no mesmo sentido, tenho 2Vx. E finalmente, na quarta, eu tenho 6, desculpa, 6 mais 2, 8, 4 com 0, 4 com 2, 0, desculpa, 4 com 3, 0, 4 com 2, menos 6. Tem fonte? Não, 0. Vx é a minha variável de controle, que vai valer 4 e 1 menos 2. Substituo. Ó, que maravilha. Remonto, calculo I4. Quem é Vx? Vx é, desculpa, quem é RTH é VTH sobre ISC. Então, a tensão a resistência de Devenant é a fonte de Devenant dividida pela corrente de curto-circuito, que vai me dar 6 ohms. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Não é? Então, o caso 2 também está dominado. Olha o caso 3. Qual é o problema do caso 3? Eu não tenho nenhuma fonte aqui. Ó. Até passar para lá que fica melhor para a gente ver. Esse também não me interessa. Olha o caso 3, que maravilha. Olha que maravilha, olha que maravilha. Caso 3 aqui, ó. Caso 3, se você medir a tensão de circuito aberto, o que é que vai acontecer? Ó, se não tem nenhuma fonte de energia aqui, esse 0 é igual a 0. Então essa fonte aqui também é igual a 0. Então VOC é igual a 0. Olha que maravilha. Num circuito somente com fontes controladas, o Devenant se resume a uma resistência. Presta atenção, que coisa fantástica. Muito bem. Agora o problema é como eu calculo essa resistência. Porque se eu fizer pelo primeiro método, RTH, o que é que vai acontecer? Eu não vou levar em consideração essa fonte.
Se eu fizer pelo segundo método, não, aqui já vai entrar no. Se eu fizer pelo segundo método, vamos voltar lá. É o primeiro método, não vai levar em consideração a fonte. Se eu fizer pelo segundo método, que é o segundo método, eu vou curto-circuitar aqui. Curto-circuitei aqui e zero, aqui é zero, porque é toda corrente. Se tivesse corrente, ia passar aqui. Ah, mas como não tem essa fonte, que zero é zero, essa fonte é zero. Então, I de SC também seria zero. Oxe, igual a zero. Então, acarretaria que a resistência de Devenant seria igual a VTH, que é zero, sobre SC, que é zero. Indeterminado. Pô, mas o cara fala em qualquer circuito, cara. Então vamos ver uma ideia assim fantástica, ó. Vê que ideia fantástica. Se eu colocasse aqui uma fonte, chama fonte de prova, mais menos, V0. Ah, então quando eu colocasse esse V0, eu excitaria, ia passar uma corrente zero aqui, que faz essa fonte atuar. Aí se eu medisse aqui o I0, olha que maravilha. Isso não é a resistência de entrada do circuito? E a resistência de entrada, o RTH, seria o V0 sobre o I0. Gente, que ideia fantástica, que ideia genial. Aplicar uma fonte, ó, de teste na entrada e medir a razão, tensão e corrente, que é a resistência de TH. Gente, matou o problema, né? Posso botar uma resistência, uma fonte e medir a corrente, uma fonte de tensão, ou posso botar uma fonte de corrente e medir a tensão. O ideal é, quando eu faço isso, o ideal quando eu faço isso é colocar V0 igual a 1 volt ou I0 igual a 1 ampere. Por que isso é legal? Porque quando eu fizer aqui, ó, eu gosto muito de usar a fonte de corrente. Porque quando eu venho para cá, ó, calculei V0 sobre 1, ó, é igual sempre. Calculando V0, eu tenho RTH imediatamente. Ok. Bom, o nosso terceiro exemplo, que é só com fonte de tensão. Ó, e se eu separar, ele está pedindo VXY, que está aqui, ó. Tá? Que está aqui. Ó, esse lado aqui já é um Devenant. Olha que coisa fantástica. Eu estou aplicando a segunda vez. Eu vou pegar esse circuito aqui e também aplicar Devenant. Só que esse circuito aqui, ó, é o circuito 1. O 2 é aqui. Esse circuito 1, cara, vai ser o quê? Vai ser única e exclusivamente um R de TH. R de TH, que eu venho aqui, ó, coloco meus 50 ohms. E minha fonte de 100 amperes.
de 100 volts. E meço o quê? A tensão por divisor de tensão, que é o que eu desejo. Maravilha, né? Isso vai cair na solução de um problema por, por malha, né? Dividir, ó. Vou aplicar Devenant. Ó que maravilha. Vamos calcular então RTH. Fonte de prova. Vem aqui, coloquei minha fonte de prova. Ó. Fonte de 1 ampere. Quando eu coloquei essa fonte de prova, excitei e vou medir o quê? Vou medir meu V0. Vou medir V0. Vem aqui, vou medir V0. Vou aplicar malha. Então, vou apagar. Aplicar malha. Quem é V0? V0 é I1 menos I2 vezes 60. Né? I1 eu sei que é, desculpe, I2 eu sei que é menos 1 ampere. Né? Vou aplicar na malha 1, análise, inspeção. 50 mais 60, 90 mais 30 mais 20, 130. 1 para 2. 1 para 2 menos 60. Fonte menos 10 e x. Boa. Malha 2 e 2 é igual a menos 1. Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou achar minha equação auxiliar. Quem é minha equação auxiliar? Ix é I1 menos I2. Muito bem. Vou pegar Ix. Pegar Ix. E substituir. Ó, a gente está voltando a malha aqui, né? Ix vou substituir aqui. Né? Resolvo o que é? Rearrumo. E 1 para um lado e 2 para o outro. E 2 é menos 2 ampere, então eu vou pegar agora menos 1 ampere e jogar aqui, ó. Olha que maravilha. Achei. Agora eu tenho I2 e 1. Então, substituo e acho V0. Quem é RTH? Olha que maravilha. É V0, que eu achei que é 30, sobre I0, que é 1 ampere. Ó. VTH divisor de tensão. Gente, é muito tranquilo isso. Então, pessoal, vimos os 3 casos de aplicação do teorema de Devenant. Dependendo da topologia, o que é a topologia do circuito que eu estou dizendo? Dependendo do tipo de fonte que contém o circuito. Se o circuito tiver fonte única e exclusivamente independente, eu acho a tensão de Devenant nos terminais do circuito aberto e a tensão de Devenant eu vou desativar, colocar em repouso as fontes e acho a resistência de entrada. Se o circuito tiver fonte de tensão controlada e fontes de tensão independentes, a tensão de Devenant é achada da mesma maneira. Porém, para achar a resistência de Devenant, eu sou obrigado a achar a corrente de curto-circuito nos terminais AB. E faço a razão entre a tensão de circuito aberto pela corrente de curto-circuito. Finalmente, se o circuito tem única e exclusivamente fontes controladas, eu utilizo uma fonte, peço auxílio a uma fonte de prova e faço, se eu pegar uma fonte de corrente, meço a tensão nos terminais A e B, e a razão entre essa tensão e essa corrente é a minha resistência de Devenant. Gente, que maravilha, hein? Feito, feito, feito. Olha, vou entrar agora em teorema de Norton. Pessoal, alguma dúvida até agora?
Alacide, está me ouvindo? Estou sim, professor. E aí, Alacide, deu para entender legal? O senhor fazendo parece muito fácil, mas na hora de fazer não sai quase nada. Por isso que eu dou esses testinhos com... Sabe que você matou a charada? É por isso que eu dou o testinho com 2 tentativas. Porque aí você dá uma olhada no problema, tenta fazer, aí não é tão fácil quanto você pensou, aí você dá uma parada, sai do sistema, bota no papel, tenta resolver, tem tempo para pensar, aí, pô, agora eu matei, agora eu consegui fazer. Aí você volta lá e resolve. Agora, o ruim é que no dia da prova eu não faço isso, né, Alacide? É verdade. Né? O ruim é isso. Né? Mas se eu fizesse isso, aí não seria uma prova, seria novamente um teste. Né? Eu fiz esse último teste na última hora, mas ele teve 2 tentativas também? O último teve. Só não tem 2 tentativas a prova. Ah, sim. Tá? Ok. Porque as 2 tentativas, Alacide, faz parte da metodologia, do processo de aprendizagem. Não, sim. Entendeu? A segunda tentativa é única e exclusivamente para você, na primeira tentativa, dizer assim, caramba, eu tomei conhecimento do problema. Deixa eu dar uma pensada, eu vou sair, resolver. Eu não tenho nenhum problema que você consulte. Eu só quero que você não... Porque você disse a coisa correta, a coisa assim que eu mais gosto de ouvir. Quando eu vejo os outros fazer, é fácil. Né? É por isso que eu falo assim, lembre-se que o teste é uma atividade individual. Para quê? Porque se você pegar a solução, assim, Antônio, como é que tu fez isso? Ah, cara, é fácil. Bota assim, cara, por que eu não pensei nisso? Vou fazer assim, assim. Aí no dia que o Antônio não tá lá, ele fala assim, ih, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Quando o Antônio falou, parecia tão óbvio. Eu quero que você seja, no futuro próximo, seja o José que vai perguntar. Alacide, como é que você fez? Disse, opa, olha aqui como é que eu fiz. Entendeu? A gente só consegue fazer. Rapaz, tem problema que eu me enrolo até hoje. E se eu não tiver um tempinho para pensar, eu não faço. Ou eu faço a solução errada. Aí você vai dizer, professor, então por que o senhor na prova? Não sei. Se você perguntar por que eu não dou 2 tentativas, eu não vou saber responder. Quando eu dou as 2 tentativas, eu estou super seguro do que eu estou fazendo. Quando eu só dou uma tentativa, eu não estou seguro. No dia que eu estiver seguro, eu te explico, tá bom? Vamos embora. Então, tá dominado, né? Acho que sim. Não, vamos fazer a pergunta diferente. Tá entendido? Tá entendido isso. Pronto. Então vamos agora para Norton. Norton é o dual. O Norton é tão rápido, acho que em 15 minutos a gente termina isso. O Norton é o dual. O Norton é o dual do Devenant. Aqui é o dual seguinte: ele vai substituir todo esse circuito por uma fonte de corrente, ó. Em paralelo com a resistência, ou RN. Gente, RN. Né? Eu vou apagar aquele que a gente vai fazer aqui, ó. Ele vai pegar esse circuito e substituir por INRN. Olha que coisa fantástica. Se eu pegar esse IN, multiplicar por RN, isso aqui virou uma tensão. Se pegar esse RN, tirar daqui e colocar aqui,
eu fiz uma transformação de fonte. Em vez de eu ter DV Norton, transformei Norton em DV. Ok? Muito bem. A primeira coisa que eu chego, que é RN, ó, é igual a R TH. Olha que maravilha. Né? Que um é o dual do outro. Então, o que disse Norton? Que é possível substituir em um circuito linear. Não importa tão complexo que ele seja, mas é possível sempre substituir o circuito por uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Isso é o teorema de Norton, que é dual de Thevenin. Por isso que é tão rápido, porque como Thevenin, eu vou ter 3 casos. Essa transparência eu já disse para vocês, ó. Peguei RT, dividi, ó, por R. Virou I. Botei em paralelo. Aqui é igual a RTH. Ó. Então, a relação deles, a equivalência deles, é dada pela transformação de fontes. Muito bom, né? Qual é a condição, a restrição do teorema de Norton? São as mesmas restrições do teorema de Thevenin. Se eu tiver uma fonte controlada, quando eu separar no circuito 1, circuito 2, a variável que controla a fonte tem que estar no mesmo circuito. Ok? E agora o nosso bam é como calcular a corrente e a tensão. Ó, calcular a corrente e a resistência. A fonte de corrente é calculada nos 3 casos. Quais são os 3 casos? São iguais aos casos de Thevenin. Quais são os casos de Thevenin? Fonte de tensão independente, circuito com fonte de tensão independente e fonte de... Não é fonte de tensão, fonte independente e fonte controlada. E terceiro, só com fonte controlada. Cada caso desse se aplica o teorema de Norton de maneira diferente. Ok? Então, uma só maneira para calcular IN, uma só maneira para calcular IN, e 3 possibilidades de calcular a resistência de Norton em função da topologia do circuito. Só com fontes independentes, com fontes dependentes independentes e só com fonte dependente. Muito bem. Não é? Vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é idêntico. Aliás, os 3 casos são idênticos aos 3 casos de Thevenin. É por isso que eu falei que ia ser muito mais rápido. No caso 1, onde só tem fontes independentes, se lembra, Thevenin, eu fazia o quê? Circuito aberto. Como eu estou trabalhando com dual, qual é o dual de circuito aberto? Curto-circuito. Então, eu vou achar a fonte. Vou curto-circuitar. Eu vou curto-circuitar para o primeiro caso. O segundo caso, onde tem fontes de tensão independentes e dependentes, eu também vou achar curto-circuitando. E no terceiro caso, onde eu só tiver fontes independentes, se eu curto-circuitar, o I vai ser igual a 0.
Então, o circuito de Devenin se resume, o circuito de norte se resume à resistência. Então, nesse caso, como Rn é igual a RTH, o circuito de Devenin é igual ao circuito de Norton. Vamos para o primeiro caso. Vamos começar. Acha o circuito equivalente de Norton. Olha esse circuito aqui, ó. Eu quero Norton aqui, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, só tem fontes, vou curto-circuitar a entrada, não é isso? Vou curto-circuitar a entrada e aplicar Norton aí. Então, vamos lá. Não me interessa, vou curto-circuitar. Quanto curto-circuito aqui, o que é que acontece com esse resistor de 5 ohms? Ele desaparece, não tem mais função, nada vai passar por ele. Opa! Ó! Então, o Idnor está passando aqui, ó. Ah, então, é 8 em paralelo com 8. Vai dar 16. Aqui, ó, se eu transformar isso aqui, que é uma fonte de tensão em série com resistor, numa fonte de corrente em paralelo com resistor, eu vou poder fazer muita coisa, ó. Eu vou poder somar as duas fontes que estão em paralelo. Aqui eu já vi que é 16, né? E vai ficar em paralelo com 4. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Quem é a corrente de curto-circuito? A corrente de circuito-circuito é um divisor de corrente, né? 4 sobre 20 vezes 5, 1 ampere. Eu já tenho essa fonte aqui, 1 ampere, só falta achar a resistência de... Como é que você vai achar a resistência de nó? Só tem fontes independentes. Ah, não tem problema. O que é que você vai fazer? Vou colocar em repouso. Repouso, o que é? Circuito aberto. Professor, Fala. só poderia voltar no slide anterior, por favor? Esse ou Isso. anterior? Esse resistor de 4 ohms aí, ele permaneceu, ele veio de onde? Vamos apagar tudo. Esse o quê? O resistor de 4 ohms aqui no passo 2, ele surgiu de onde? Vamos lá. Olha aqui que está escrito transformação em fonte de corrente. Como é que eu faço? Eu pego 4, isso aqui é tensão, né? Certo. Então você divide por 4, né? Então, uma fonte, aí você virou isso aqui, virou uma fonte de corrente, né? De 3 amperes, correto? Ah, correto. Não, sim, ok. E aí você vai ter uma resistência em paralelo, né? Ah, tá. Tem que transformar, mas tem que permanecer o resistor, né? Ah, É, ele vem daí. Tranquilo? não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então vamos embora lá. Ó, então aqui, desativei. Se eu desativo isso, aqui é circuito aberto, aqui é curto-circuito, e eu estou vendo daqui, ó, eu tenho 5 que está em paralelo com 8 mais 8, 16, mais 4, 20. Em paralelo. Então, isso tudo vai ser uma paralelo de 20 aqui, né? Olha que maravilha. Aberto, curto. Vou apagar essas perninhas aqui, ó. Vai ser 5 em paralelo com 8 mais 8, 16, mais 4, 20. Que vai dar os 4 ohms. Olha que maravilha. Meu circuito ficou resumido a isso, né? Quem vai ser o Devenin? Ó, transformação de fonte. 1 vezes 4, 4. 4 volts. E RTH é igual a Devenin, vem para cá.
Olha que maravilha. 4 ohms. Né? E aqui eu tive Devenã em vez de Norton. Barato, né? Muito bem. Agora vamos pegar o caso onde eu tenho a fonte de tensão independente e fonte de tensão dependente. Cara, é o mesmo procedimento. É o mesmo procedimento de Devenã. O que quer dizer? Passo 1 é a fonte, então, que eu acho da mesma maneira, é o curto-circuitar A e B. No passo 2, eu vou achar a tensão de circuito aberto. E no passo 3, a resistência de Norton vai ser a razão entre a tensão de circuito aberto pela corrente de curto-circuito. Oh! Atenção, pessoal! Vamos botar uma cor que possa... Não, essa vai aparecer. Atenção, pessoal, olha isso aqui. Rn é igual a R de quem? De TH. Que bom, que bom, que bom. Então vamos lá. Quero um circuito equivalente de Norton. Olha que problema legal. Vou ter que achar o quê? Vou pegar aqui, primeiro achar... tem fonte de tensão e corrente, hein? Aliás, tem fonte controlada e fonte... Não é descontrolada, é fonte independente. Né? Fonte controlada e fonte independente. Olha que coisa legal. A primeira coisa que eu vou fazer é achar o I... Circuito. Fechei aqui. Eu posso transformar essa fonte de corrente numa fonte de tensão. Né? Aí vai ficar uma fonte aqui e esse resistor, que aí vai simplificar mais a minha vida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa transformação. Isso aqui a gente já sabe. Vou fazer essa transformação. Pegar fazer a transformação. Aí, 5 vezes 2, 10, ela vai para o paralelo, para a série. Muito bom, hein? Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu já falei. Eu tenho que achar a corrente de curto-circuito. Aí eu posso aplicar malha. E 1 e 2. Olha que maravilha. Olha que maravilha. A corrente de curto-circuito e a corrente de norte vai ser igual a I2. Se eu calcular I2, eu tenho meu circuito. Malha 1. Quem é I1? I1 é 10 sobre 4, né? 10 sobre 4, menos 10 sobre 4, que está no sentido contrário, né? I1 está descendo em vez de subir, menos 2,5. Quem é na malha 2? A malha 2 eu vou fazer por inspeção. 5, não tem nada, 0. A fonte está no mesmo sentido, 10 mais 10 e x, tem duas fontes. Muito bem. Equação auxiliar, ix, onde é que está ix? Ix está aqui. Tem uma mãozinha? Tem. Ix está aqui. Então, ix é igual a menos I1. Olha que maravilha. Vou pegar ix e substituir ix igual a menos 2,5. Menos com menos dá mais, 2,5. Vou pegar agora ix e substituir aqui, ó. Hã? 5 e 2 igual a 10. 10 vezes 2,5 mais 25. Então, eu tenho I2 igual a 7 amperes. Se 2 igual a 7 amperes, a corrente também de Norton é igual a 7 amperes. Significa que eu já tenho a fonte. Quem vai ser
a resistência de norte. Vai ser aqui, VOC, cadê? Vou achar VOC agora. E R de Norton, tá aqui, já está escrito. Vai ser VOC sobre a corrente de curto-circuito, que eu já conheço, que é 7 amperes. Ó, vou transformar novamente isso aqui. Né? Transformar isso aqui, ó. Ó que coisa legal. Como está em aberto, não passa nada aqui. Se eu aplicar LKT, começando daqui, ó. Dez. Está no mesmo sentido, mais 10 e X menos VOC igual a zero. Então, VOC é igual a 10 mais 10 e X. Muito bem. Quem é X? E X está aqui, ó. E X, a gente já sabe, ó. Se X está aqui, né? Essa tensão aqui vale 10 volts, né? Porque está aqui. Então, X é 2,5. Então, X igual a 2,5 ampere. Então, VOC é igual a 10 mais 25, igual a 35 volts. Quem é RN é igual a 35 dividido por 7, que é igual a 5 ohms. Olha que maravilha, né? Então vamos lá. Ó, circuito aberto ali no vale, LKC, ó, 10 mais 10 de X menos VOC, equação auxiliar 2,5, substituir, ó, VOC igual a 35 e 7, 5 ohms. Achei o meu circuito. Né? O Norton, quando só tem fontes de corrente dependente, ele vai se resumir, ó, como não tem nenhuma fonte aqui excitando, não tem energia aqui, né? Então, esse aqui vai ser igual a zero. Isso aqui vai ser igual a zero. A corrente, se eu curto-circuitar aqui, também é igual a zero. Então, a tensão, a fonte de norte é igual a zero. Então, o circuito aberto aqui. Se é um circuito aberto, ele se resume a um resistor de norte. Então, nosso problema é achar esse resistor. Né? Ó, já vimos, no caso 1 e no caso 2 não dá, eu vou ter que usar... Então, a resistência, como resistência de norte é igual a resistência de Devenant, tá morto, cara. Eu jogo uma fonte, ó. Aqui eu já tenho Devenant. Vou jogar norte.
Jogar norte aqui, o que é que significa? Transformar tudo isso em uma resistência. Quem é essa resistência de norte? Olha que coisa legal. Rn, vou escrever até grandão aqui. Rn é igual a VOC sobre ISC, que é igual a RTH. Como é que a gente vai achar essa? Então, só vai ter uma resistência. Como é que eu vou achar essa resistência? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar uma fonte de prova aqui. Vamos escrever aqui. Aqui a gente já sabe. Vou botar uma fonte de prova aqui. Eu botei I. E medir V de teste. Se eu fizer essa razão, eu tenho a resistência de norte. Igualzinho que eu fiz para Devenant. Não é? Olha lá. Muito bem. Vou usar malha. Vou fazer para fazer tudo, tio. Malha 1. Malha 1. Vamos fazer malha 1. Não, primeiro eu vou fazer quem a tensão de teste. Vai ser 6 e 1 menos I2. E 1 e 2 eu já conheço. I2 é 1 ampere. Então só tem que calcular em 1. Vamos embora. Malha 1. E 1 vai ser 4 mais 6, 10 e 1. Menos 6. Igual a 2 e 0. Malha 2 é fácil. A malha 2 e 2 é igual a menos 1 ampere. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho a equação auxiliar. A equação auxiliar é I0. I0 é I1 menos I2. I0 é I1 menos I2. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Pegar I0 e substituir na equação 1. Então, vai ficar 10 de 1 menos 6 de 2 igual a 2 de 1 menos 2 de 2. Muito bem. Olha, eu conheço I2. Se eu substituir I2 nessa equação, minha única incógnita fica sendo I1, né? Então, vou pegar I2 e substituir nessa equação. Achei I1. Agora eu tenho I1 e I2. Se eu tenho I1 e I2, eu tenho V de teste. Olha que coisa louca. 3 amperes. 3 volts. Quem é RTH é 3 volts sobre 1 ampere. Então, é o próprio 3 ohms. Potência fornecida pela fonte vai ser o quê? V2, 16 sobre 8. 16 sobre 8 vai me dar menos 2 watts por cada convenção que nós estamos usando. Potência fornecida negativa, potência absorvida positiva. Pá! Terminamos Norton. Na realidade, Devenant e Norton. Norton é o dual de Devenant. Tem certos problemas. Dependendo da configuração, é melhor usar o teorema de Norton. Tem outros, dependendo também da configuração, é melhor. Quando eu vejo que tem mais fontes de corrente de um lado, eu digo, opa, se eu usar Norton, eu vou poder somar as fontes de corrente, né? Eu posso fazer uma transformação dessa fonte de tensão ou fazer uma transformação dessa fonte de corrente e aplicar Norton. Isso aí vai depender do seu feeling, né? É por isso que tem alguns problemas que eu vou obrigar você a usar Norton para ter essa sensibilidade. E na próxima aula a gente faz máxima transferência de potência. Chegamos ao fim da nossa empreitada dessa sexta-feira ensolarada.